Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nessa quarta-feira, como avisamos, desde ontem, estamos aqui de horário novo, 6h57 da manhã, de segunda a sexta-feira, 6h57, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 92, ontem foi o 91. Se você não assistiu ao devocional de ontem, quando terminar esse de hoje, você volta lá e assiste o de ontem. Foi muito bom também. E hoje nós vamos refletir no Salmo 92, mas antes, eu gostaria muito que você compartilhasse esse link aí nas suas redes sociais. Compartilha pelo menos aí no status do seu WhatsApp e envia aí para umas 5 a 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para assistir e para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá certo? Eu creio que Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações através dessa reflexão de hoje. Então, nossa reflexão de hoje, ela está baseada no Salmo de número 92, que é um hino de gratidão a Deus. E o salmista começa dizendo o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Veja, ele já começa dizendo que bom é render graças ao Senhor. E aqui ele chama a nossa atenção para a importância da gratidão. Como é importante sermos gratos ao Senhor, reconhecendo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Eu já falei aqui outras vezes que a gratidão se torna um instrumento de adoração ao Senhor. Quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem feito, e essa gratidão se torna um instrumento de adoração ao Senhor. E quando nós agradecemos, a vida se torna mais leve. Porque veja, ao agradecer, nós estamos reconhecendo aquilo que Deus já tem feito e estamos então dizendo para a nossa mente que assim como Deus já tem feito, Ele continuará fazendo grandes coisas na nossa vida. Então, se de repente você está enfrentando aí uma luta, uma dificuldade, um problema, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na sua saúde, se você está enfrentando uma dificuldade e você lembra daquilo que Deus já tem feito na sua vida e você agradece por aquilo que Deus tem feito, você já começa a trabalhar a sua mente para entender que Deus está no controle e que Deus é poderoso para resolver essa situação que você está vivendo, que Deus é poderoso para te sustentar, para te orientar. Então veja como é importante a gratidão. A gratidão alegra o coração de Deus. A gratidão é um instrumento de adoração ao Senhor e a gratidão torna a vida mais leve. E aí ele diz assim, olha, bom é render graças ao Senhor. Eu sei que você conhece pessoas e de repente você também é assim, de que é extremamente grato e às vezes até grato a vida inteira por algo que alguém lhe fez. De repente uma ajuda que alguém te deu, um socorro que alguém lhe prestou, um favor que alguém lhe fez, e aquilo ali te ajudou tanto naquela hora que você se torna eternamente grato. E você passa a vida inteira grato àquela pessoa. E aquilo que aquela pessoa pede, você faz, mesmo quando você não pode, porque você tem uma dívida de gratidão com aquela pessoa. Veja, se nós devemos ser gratos com aquilo que as pessoas fazem conosco, imagina então com Deus. Para começar, Deus nos deu a vida e Deus nos sustenta todos os dias.
Deus cuida de nós todos os dias, então nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então nós temos que render graças ao Senhor, nós temos que ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E é interessante que aí o salmista diz assim, versículo 2, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Essa expressão do salmista nos faz lembrar Lamentações capítulo 3, quando o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Então, todos os dias nós temos que ser gratos ao Senhor, porque as misericórdias dele se renovaram sobre a nossa vida. Todos os dias o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia, nos dando os meios e os recursos necessários para vivermos uma vida que agrada a Ele. E aí, acordar agradecendo pelas misericórdias que se renovam, nos fará viver um dia mais leve, mais tranquilo e mais seguro por entender que as misericórdias do Senhor estão sobre nós. E à noite, nós vamos poder parar e agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Isso é extremamente importante. Começar o dia agradecendo e testemunhando das misericórdias do Senhor. E finalizar o dia agradecendo pela fidelidade, pela provisão e pelo cuidado de Deus, pelos livramentos de Deus. Tantas coisas que Deus nos faz todos os dias. Então, nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. E ele diz no versículo 4, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Às vezes as pessoas celebram algumas vitórias. Por exemplo, celebra a vitória de ter adquirido um bem material, celebra a vitória de ter passado numa prova, num concurso, de ter ingressado num novo emprego. As pessoas celebram e é muito bom maravilhoso celebrar. Mas veja, quando celebrarmos qualquer coisa, nós devemos lembrar que antes de qualquer esforço nosso, teve a capacidade de Deus sobre nós. Você passa, por exemplo, num concurso, você passa numa prova, você é aprovado num emprego, você conquista a aquisição de um bem material, porque primeiro Deus te deu a vida, Deus te dá a inteligência, Deus te dá o vigor para que você possa conquistar todas essas coisas. Então é Deus quem nos dá a vida, o vigor, a inteligência, a capacidade, é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos capacita para viver e para trabalhar e para estudar e para conquistar tudo aquilo que Ele tem nos permitido conquistar. Tudo vem de Deus, todas as coisas boas vêm de Deus. As coisas ruins que às vezes nos acontecem são resultado das nossas escolhas ou das nossas decisões. Mas as coisas boas vêm de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele diz que nós devemos pedir para que recebamos, bater para que a porta se abra, buscar para que encontremos. E aí ele diz assim, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nem tudo que nós pedimos realmente vai ser bom. É por isso que às vezes Deus diz não. Ou Deus diz espere, porque Ele vê que nós não estamos preparados para receber. Mas tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Versículo 5 em diante, ele diz, como são grandes, Senhor, as tuas misericórdias, os teus pensamentos, que profundos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. E eu vou dizer para você, a maior obra que Deus realizou por nós foi ter enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário,
para que por meio dele nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado, reconciliados com Deus e desfrutássemos da vida eterna. Então, os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. O que Deus tem para nós é sempre bom, agradável e perfeito. Então, nada melhor do que buscar conhecer e fazer a vontade de Deus. E aí ele continua dizendo: o tolo não compreende e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão todos dispersos os que praticam a iniquidade. Nós já falamos aqui do Salmo 73, que é um salmo de Asaf, onde, ao olhar para a suposta prosperidade e a suposta vida boa dos ímpios, ele se sente injustiçado e ele começa então a questionar Deus. Será que vale a pena realmente estar fazendo a coisa certa? Se aquele que está fazendo a coisa errada tem uma vida mais tranquila e melhor do que a minha? Mas aí quando ele entra na casa do Senhor, ele percebe que aquela suposta prosperidade do ímpio era algo passageiro, era algo apenas superficial. Mas a bênção do Senhor, ela permanece sobre aqueles que o temem. Então, veja que ele vai dizer justamente isso quando ele diz que os ímpios brotam como a erva, florescem os que praticam iniquidade, mas eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eu falei aqui outro dia que ninguém pode destronar Deus. Ninguém consegue tirar Deus do trono. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Então, nada melhor do que confiar nesse Deus que está acima de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas e que está assentado no trono que comanda todo o universo. E ele continua dizendo: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha, aquele que confia no Senhor e faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Este não pode ser abalado, não pode ser destruído, porque é o próprio Senhor quem sustenta, é o próprio Deus quem nos guarda. Então, voltamos aqui. É o Senhor quem nos sustenta. Aquele que confia no Senhor, e faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Olha, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ele usa duas figuras aqui fantásticas: a palmeira, cujas raízes são extremamente profundas, e o cedro, que é uma madeira extremamente resistente. Então, o justo ele florescerá como a palmeira, cujas raízes estão firmadas na palavra do Senhor, cuja vida é firme porque está firmada no Senhor. Não é sobre nós, é sobre a presença de Deus, é sobre o cuidado de Deus, é sobre a direção de Deus sobre a nossa vida. E ele diz o seguinte: olha, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós devemos dar frutos para a glória de Deus. E ele fala aqui no versículo 14 sobre a longevidade. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Nós estamos vivendo uma geração tão cansada, não sei se você já percebeu isso.
jovens que vivem cansados. Jovens que vivem cansados. Ao passo em que, por outro lado, nós encontramos pessoas, às vezes com bastante idade, mas cheias de vigor, cheias de vontade de viver, cheias de disposição, cheias de vontade de trabalhar. Veja que contradição, não é? Quem poderia estar pensando em descansar, muitas vezes está pensando em fazer, em produzir para o reino de Deus, em fazer a obra do Senhor, enquanto que às vezes pessoas que deveriam estar ali trabalhando vigorosamente no reino de Deus estão colocando dificuldades, falando que estão cansadas, que não têm tempo e uma série de outras questões. Então, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão para sempre nos atos do nosso Deus. Talvez o que esteja precisando é essas pessoas realmente fincarem suas raízes na presença do Senhor, na palavra do Senhor, na casa do Senhor. Isso fala sobre compromisso, sobre envolvimento, sobre nos alimentarmos da presença de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas extremamente superficiais. Pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, mas não conhecem Deus de ter experiência com Deus. E quando eu falo de ter experiência com Deus, não é sobre viver algo sobrenatural, mas é perceber o sobrenatural de Deus nas coisas simples do dia a dia. É você ler um texto bíblico e você ouvir, você entender Deus falar ao seu coração através daquele texto. Não precisa aparecer um anjo na sua frente e dizer, olha, Deus mandou te dizer. Não, você tem a palavra, nós temos a palavra em nossas mãos. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, compartilhando a palavra de Deus. Imagine quantas pessoas poderiam estar aqui agora assistindo juntamente com você, ouvindo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, mas as pessoas não querem ouvir, não querem ler, não querem meditar na palavra, mas querem ser abençoadas por Deus. Por que às vezes as pessoas se abalam com tanta facilidade? Porque não estão fincadas na presença do Senhor. Porque suas raízes não estão verdadeiramente firmadas na palavra do Senhor. Por isso, às vezes, se desviam, se afastam, enfraquecem, desistem. Então, nós temos que estar plantados, fincados na casa do Senhor, para que até mesmo na velhice ainda demos frutos. Porque enquanto há vida, há oportunidade para servirmos ao Senhor. Enquanto há vida, há oportunidade de servirmos ao Senhor. E aí ele diz, olha, na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, Deus tem nos dado vida para que façamos a vontade dele, para que sirvamos a ele, para que nos comprometamos com a palavra dele e façamos a obra dele. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso porto seguro. Nele não há injustiça. Por isso é que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e devemos dedicar a nossa vida a Deus, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa e é nele que deve estar a nossa esperança. Portanto, sejamos gratos ao Senhor. O salmista começa dizendo, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Quem agradece pelo que já tem recebido de Deus, não vive murmurando por aquilo que ainda não recebeu. Há pessoas que são ingratas, não a reconhecem e não agradecem, e por isso também não alcançam o que tanto desejam. Sejamos gratos, agradeçamos ao Senhor, rendamos louvor ao Senhor, e a vida se tornará mais leve, porque estaremos cada vez mais conectados com o Senhor e vivendo a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda uma ótima quarta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h57, nós estaremos aqui novamente compartilhando a palavra de Deus. Se você ainda não compartilhou esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu creio que, assim como Deus falou ao nosso coração,
ele também deseja falar ao coração de outras pessoas. Se esse programa abençoou a sua vida, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.